O Cidade Viva está no ar te levando para conhecer São Paulo mais de pertinho, tanto a lugares comuns como aqueles que nem o paulistano conhece. Hoje nós vamos passear pelo Parque Estadual da Cantareira, a maior floresta urbana do mundo. Eu converso com Vladimir Arraes, que é o gestor do parque. Vladimir, qual a extensão deste parque? O Parque da Cantareira tem 7.900 hectares e o que equivale a 79 milhões de metros quadrados, ou seja, só para ilustrar, 7.900 campos de futebol. Ele é dividido em núcleos? Isso, ele tem 4 núcleos administrativos, o núcleo Pedra Grande, onde nós estamos, o núcleo Engordador, o núcleo Águas Claras e o núcleo Cabo Sul. Ele abrange 4 municípios da região metropolitana de São Paulo. Como é a visitação aqui? Quantas pessoas vocês costumam receber por período, assim, mês ou semana? Nós tivemos o ano passado 165 mil visitantes aqui no Parque da Cantareira de maneira clara. Esses visitantes não são aferidos, é por ingresso, então é uma visitação real. Ah, quanto custa o ingresso? R$14. Menores de 12 anos não pagam, acima de 60 anos também não pagam, estudantes pagam meia e moradores de entorno do parque, num raio de 2 km do seu perímetro, também não pagam. Quando foi criado o parque? Qual a história dele? O Parque da Cantareira passa pelo interesse na captação de água já no início do século XIX. Ele foi tornado parque na década de 50, ele tem hoje 54 anos. É uma unidade de conservação de proteção integral, onde você tem usos restritos e limitados, mas ele foi criado basicamente para garantir o abastecimento de água para a cidade de São Paulo. Desde essa época já havia essa preocupação e foi uma visão bem futurista, porque é crucial realmente o parque para a água. Sim, ele contribui bastante para o abastecimento de água das nascentes. Os córregos da Cantareira escorrem para fora do parque, então eles contribuem muito para essa captação. E no núcleo Cabo Sul já existe a captação de água para consumo humano, que é para o município de Guarulhos. Agora, desde os fundamentos, antes mesmo de São Paulo ser fundada, aqui já era uma rota, de viagem? Sim, era uma rota de tropeiros que se usava para levar alimento para outras regiões, para os municípios da Grande São Paulo. Por isso que no engordador ele tem esse nome, núcleo engordador, que vem de engordador, onde se parava o gado para se engordar para fazer o transporte. E por que o parque tem esse nome? Justamente pela captação de água. Cantareira vem de cântaros, que eram jarros de barro que se armazenava água no início do século XIX, por isso Cantareira. Agora, Vladimir, comentando aqui sobre São Paulo, foi importante ter essa visão no passado de preservar esse local, porque a cidade cresceu desordenadamente e a abertura de rodoanel, tudo para desafogar o trânsito, é muito importante essa área continuar da maneira como ela está. Eu acho que os serviços ambientais prestados pela Cantareira para a cidade de São Paulo são muito importantes para garantir a presença da vida na região. A gente tem a questão da água, a preservação de fauna e flora, regulador de clima. Então, assim, é importante demais a gente preservar a Cantareira e também os mananciais que existem na região metropolitana de São Paulo. A gente tem no seu entorno o município de Mariporã, que basicamente é um município residencial. Caieiras também, assim, com presença de poucas empresas, mas quando você entra para São Paulo e Guarulhos, você tem um mundo de empresas que contribuem. Agora, a gente, nessa época que tivemos problemas com a febre amarela, é importante as pessoas virem aqui vacinadas? Sim, a gente recomenda que as pessoas venham vacinadas, porque o vírus ainda circula. A gente sabe da letalidade da febre amarela, que é 50% de letalidade. Então é importante que as pessoas venham, não só na Cantareira, em regiões de mata, que elas frequentem sempre vacinadas. E as pessoas devem deixar os macacos em paz porque eles não são transmissores. Com certeza, o macaco também ele é vítima, ele não é vilão na história, então a gente deve também ter essa consciência de deixar o macaco em paz para ele possa viver no seu habitat normal, mas ressaltando, o macaco não é o vilão da história. A Juliana França é bióloga e monitora ambiental do Parque Estadual da Cantareira e vai conversar com a gente. Juliana, qual a importância desse parque para São Paulo?
O parque ele tem a importância da regulação das chuvas, ele ajuda na unidade da temperatura para a região metropolitana, ele abrange os municípios de Caieiras, de São Paulo e de Guarulhos. Ele também ele preserva a parte da flora e da fauna, já que muitas espécies são endêmicas só daqui. Bom, já que você mencionou a fauna e a flora do parque, queria que você falasse para a gente qual bioma a gente tem aqui e que tipo de animais e plantas a gente pode encontrar mais. O bioma que nós temos aqui é a Mata Atlântica, né? É uma mata que ela abrange toda a região, abrangia pelo menos a região do Brasil, né? A parte litorânea, né? Que é uma transição da Mata Atlântica com o litoral. Como a gente pode ver, a gente tem os primatas, o macaco prego, que a gente vê um grupo deles se alimentando. Além do macaco prego, a gente tem os bugios, a gente tem os sauás, que são um pouco mais difíceis de ver, e a gente tem os saguis, que são aqueles macacos menorzinhos que têm os tufos nas laterais. A gente tem muito pinheiro aqui, tanto o pinheiro exótico como a araucária, também que é caracterizada por uma mata mais úmida. Temos também o pau-jacaré, que ele tem uma característica de pele de jacaré mesmo. Nós temos o guatambu. Na parte de animais, também temos a preguiça, que ela tem uma pelagem bem característica da embaúba. Temos a parte de aves, nós temos o pavó, temos o tangará, ele tem uma coloração mais azul na parte do dorso. Na entrada do parque nós temos um grupo de coatis, além das outras regiões do parque também. E é sempre bom ressaltar que não é recomendado alimentar os animais e muito menos manejá-los. Por quê? Coati, às vezes, alguns animais têm uma aparência de serem fofinhos, vou me aproximar deles, porém não pode alimentá-los e muito menos manejá-los, porque o coati ele tem umas garras e ele pode machucar. E eles têm os hábitos de alimentação deles que é diferente do nosso. Então por isso que não é importante dar salgadinho, dar de repente banana, porque às vezes pode ter alguma coisa que pode fazer mal para eles. Assim como os macacos pregos também, às vezes eles podem apresentar um comportamento fofinho, porém eles podem também machucar pensando que se tem comida. Isso vocês têm que ressaltar bastante, né? Instruir os visitantes do parque, porque às vezes o pessoal vem fazer piquenique aqui, acha que o bicho é bonitinho, quer dar alguma banana, alguma coisa e acaba sendo mordido. Exato, a gente sempre tem placas informando, a gente sempre tem funcionários, nós da parte de monitoria sempre instruindo os visitantes a não alimentarem, sempre pedindo informações, olhando sempre as placas informativas para que não tenha nenhum acidente. Juliana, você falou dos animais que são mais comuns, que a gente consegue ver, e nós inclusive demos sorte de ver os macacos pregos se alimentando de pinhões. Porém, tem os animais que o pessoal vê com mais raridade, mas que tem aqui, tipo a onça parda. A onça parda, a gente já tem relatos de funcionários que já viram ela, porém é bem difícil, ainda mais durante o dia, porque durante o dia ela costuma mais ficar realmente dentro da mata e descansando. O hábito dela mesmo de caça é durante a noite. Lá em torno das 5h30, 6 horas elas saem e vão à caça, né? Então durante a noite, porém como não tem visitação, é bem difícil de ver. Durante o dia mesmo ela vai ter o hábito de vir em alguma beira de algum lago, de alguma nascente, beber uma água e depois durante o dia descansar mesmo. E é importante ter um meio ambiente bem equilibrado para que todos esses animais possam seguir as suas cadeias alimentares. Todos eles têm comida aqui dentro. Tem a oferta de comida deles, eles estão todas aqui dentro, né? Todos os animais que, assim como a onça, eles vão caçar, tanto lontras, tanto gambás, tanto coatis também. Então todos eles têm oferta de alimento aqui dentro, então a gente não precisa se preocupar com será que eles têm comida? Não tem, que toda a oferta está aqui dentro. A Pedra Grande, que dá nome a este núcleo, é a principal atração, com sua vista privilegiada da capital paulista. Tem uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, onde você consegue ver, dependendo do tempo, da visibilidade, você consegue ver a Serra da Cantareira, você consegue ver a região das Antenas da Paulista, você consegue ver a região da Barra Funda. Você tem uma visão bem ampla, além de conseguir ver o Pico do Jaraguá. Há diferentes trilhas abertas para o público conhecer melhor o parque. Aqui no núcleo da Pedra Grande a gente tem a trilha da Figueira
que durante o percurso você consegue ver várias figueiras, que dá o nome da trilha. A gente tem a trilha da bica, tem uma bica que vem da água da nascente, e temos a trilha do bugi, que é uma trilha bem pequenininha, bem fácil de se fazer. A trilha da Pedra Grande é uma trilha bem mais extensa dos núcleos. Qual é a dinâmica de visitação do parque? O parque ele é aberto à visitação pública, sábado, domingos e feriados, das 8 às 15 horas por acesso à trilha da Pedra Grande e a permanência das atividades até às 17. E durante a semana, o que vocês fazem? Durante a semana o parque ele é aberto a grupos escolares, mediante o agendamento. Então a gente faz esse atendimento educacional para as escolas e grupos também de deficientes físicos também a gente atende e a grupo de idosos também. Tem palestras para ensinar a importância dos animais, das árvores, o que vocês têm aqui? Isso, a gente sempre passa essa parte de educação ambiental para as crianças, a importância dessa mata para elas, porque a gente faz esse atendimento normalmente para as comunidades ao entorno do parque, para trazer esse conhecimento para elas, que elas têm acesso a essa riqueza, esse patrimônio que também é delas, né? E passar a importância de se preservar a flora, a fauna, dessa importância de não retirar nada. Simplesmente passar a mensagem de deixar somente pegadas, tirar fotos, de preservar mesmo essa região. Juliana, sabe um aspecto que eu achei bastante curioso aqui no parque? É que a gente vê que muitas pessoas não acreditam no aquecimento global, falam que é uma balela, mas aqui você já pode ter um exemplo disso. O clima é mais ameno aqui em relação à cidade. A temperatura realmente cai com essa presença grande de mata, de árvores. A gente vê que aqui é mais fresco. Justamente, as matas elas ajudam nessa regulação da temperatura, o que ajuda aqui na região em torno, a gente consegue notar essa diferença bem nítida. Sorte de quem mora aqui perto, viu? Porque o pessoal normalmente na cidade derruba tudo e compra um ar-condicionado porque não aguenta o calor. E aqui o pessoal tem um ar-condicionado natural. Só olhar em volta. Bom, então a gente está em uma das trilhas do parque. Essa aqui é a trilha do bugio. Ela é uma trilha bem pequenininha, ela tem 350 metros. A gente costuma fazer ela com os grupos escolares, né? Porque tanto crianças pequenas como crianças maiores conseguem fazer ela tranquilamente. Eu estou vendo que por aqui tem os pés de café. Eles são pés nativos daqui? Não, esses pés não são nativos, isso era de épocas passadas, ainda quando tinha fazendas aqui de muita plantação de café e de chá. E como eles viram a importância do parque para o abastecimento de água por conta das nascentes, eles fizeram a desapropriação das terras e implementaram o parque que hoje vocês estão vendo, que é o Parque Estadual da Cantareira. Essa é a trilha das figueiras. Quais são as características dela? Essa trilha tem um percurso de 1,3 km. O nome dela é caracterizada pela incidência alta de figueiras. E também, durante o percurso, a gente consegue notar os matacões, que são florações rochosas que se dão no substrato, são conhecidas como rochas nuas. Isso é comum na Mata Atlântica? É comum em alguns pontos. No próximo bloco, você vai conhecer o núcleo engordador do Parque da Cantareira, que conta com uma represa e a primeira bomba de água que abastecia a cidade de São Paulo, tombada como patrimônio histórico. Fica aí que Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com Cidade Viva, desta vez no Parque Estadual da Cantareira, por onde passavam os tropeiros rumo ao interior nos séculos 16 e 17. Quem vem ao núcleo engordador no Parque da Cantareira pode conhecer melhor o complexo através do Centro de Visitantes. Quem vai explicar para a gente é a bióloga Elisângela Moino. Elisângela, o que a pessoa pode conhecer aqui? Vamos começar com essa maquete. Chegando aqui no núcleo engordador, no Centro de Visitantes nós temos a maquete que apresenta o Parque da Cantareira como um todo. Então a gente mostra a extensão do parque, os seus quase 8.000 hectares, e a localização onde nós estamos, porque normalmente as pessoas gostam de ter essa noção, né, espacial. E aí mostra também as opções de visitas para os outros núcleos do parque, que além do engordador temos mais 3. O parque fica na Serra da Cantareira. Na Serra da Cantareira.
São mais ou menos 1/3 da Serra da Cantareira. A serra tem cerca de 24 mil hectares, o parque então com quase 8 mil ocupa 1/3 da serra, não é a serra toda. Aí a gente tem um vidro que guarda crânios de vários animais que podem ser encontrados aqui. Uns com menor frequência, né? Tipo o da onça pintada. Sim, porque na realidade o centro de visitantes é para dar uma amostra mesmo, não só do que você vai encontrar no parque, mas do ecossistema que a gente tem aqui, que é a Mata Atlântica. Então, a onça pintada ela é um animal que pode ser encontrado na Mata Atlântica, não aqui nessa região. Não há espaço suficiente, é um animal que precisa de uma grande área para sobreviver, uma área grande de vida. Então, a Serra da Cantareira, infelizmente, o parque já não tem mais essa condição. E esses crânios estão aí, tanto para demonstrar fauna, alguns exemplos de flora, para que as pessoas entendam um pouquinho, conheçam um pouquinho melhor o que elas vão encontrar aqui no parque. Agora tem os animais que você encontra com maior frequência, como o bugio e também o coati. Sim. Algumas espécies da fauna, elas, além de elas terem hábitos diurnos, elas se aproximam mais. Os coatis são um exemplo disso. Os macacos, como um todo, em geral. O bugio, ele é considerado o símbolo do parque, porque realmente é um dos locais com a maior abundância de bugio do planeta. Mesmo tendo essa condição que nós acabamos de passar, mas assim, você ainda consegue ter algumas evidências de que pode ter algum animal resistido. A gente vê muitos pássaros, né, empalhados, e eles fazem parte de todo esse equilíbrio do ecossistema. Sim, o ambiente sendo equilibrado, você tem as interações acontecendo entre todos os seres vivos, das diferentes espécies que existem no parque. Então a avifauna é muito importante para esse equilíbrio, porque ela garante a questão de dispersão de sementes, algumas espécies têm uma função polinizadora, elas mantêm mesmo o equilíbrio em conjunto com os demais indivíduos encontrados aqui. A gente vê um quadro também de insetos, né? Tem besouros, tem joaninhas. Isso é o que vai dar alimento, né? Essas aves, Sim, muitas delas. Sim, servem de alimento para muitas delas e também tem a sua função ecológica dentro do ecossistema. No início do século XX, as águas da Cantareira abasteciam a cidade de São Paulo. Como aconteceu isso? A Serra da Cantareira ela era abrigada por fazendas com culturas de café, chá e cana. E aí o governo, na época que a cidade era abastecida por chafarizes, a população recolhia água desses chafarizes para consumo, verificou que numa área próxima, na Serra da Cantareira, tinha água em abundância e de excelente qualidade. A partir daí, ele começou a desapropriar essas fazendas para garantir a regeneração da mata e proteção dos recursos hídricos. Instalou na serra, em vários pontos, alguns tanques de captação de água. Essa represa, por exemplo, que era um dos itens principais que fazia parte do sistema, e passou a captar essa água para enviar para a cidade de São Paulo. Então a água normalmente era captada através dessa represa. Essa e mais 2 represas, todas as 3 hoje dentro do parque. Então a represa do Engordador, a represa do Barrocado e a represa do Cabuçu. As 3 faziam parte desse sistema chamado de Cantareira Velha. E hoje em dia, a água ainda serve para o abastecimento? Quando entrou em operação o atual sistema Cantareira, na década de 70, as represas foram desativadas, ficaram só realmente como patrimônios históricos no parque. Mas, no caso do núcleo Cabuçu, que fica no município de Guarulhos, houve interesse daquela prefeitura em reutilizar a água do manancial por conta de um déficit que eles têm com a questão de água. E aí passou a operar novamente, no ano de 2003, a represa do Cabuçu, com a mesma função pela qual ela foi criada. Sim. E aí, A gente chegou a um lugar muito interessante que é a Casa da Bomba. Nós podemos encontrar máquinas bem antigas que faziam a captação da água. Como funcionava? Ela foi construída justamente para aproveitar o resto das águas que ficavam nos níveis mais baixos dos reservatórios, dos tanques e das represas, porque na estação seca havia uma dificuldade com essa situação. E ela elevava então o maquinário, as bombas elevavam o nível dessas águas a um ponto estratégico no alto, né, numa cota mais alta, e descia para a cidade por gravidade. Como existiam sobras nos tanques ou nas represas,
a eficiência com essa bomba elevatória, ela se tornaria melhor e mandaria mais água para a cidade. Então nós temos na Casa da Bomba o primeiro compartimento formado por uma bomba a vapor que funcionava através de uma caldeira e gerava essa potência para que a água pudesse ser aduzida para um ponto mais alto. Com o advento de tecnologia e tudo mais, eles fizeram aquele outro compartimento que é mais alto e trouxeram uma bomba alemã, que na verdade é um motor de navio adaptado que também, por um sistema de rondanas, tinha essa função de elevar o nível das águas. Então, primeiro a bomba funcionava a vapor. Essa máquina era de onde? Da Inglaterra, de 1898. Posteriormente veio uma da Alemanha, que foi esse motor adaptado. Sim. E isso funcionou com uma escala muito grande, assim, de produção de água, de abastecimento? Sim. A partir da Casa da Bomba, a cidade começou a ter um fornecimento maior de água, tendo menos problemas com as questões de estações secas, quando diminuiu o nível dos reservatórios, e tendo mais distribuição. Então, dessa forma, chegou um certo momento que as bombas operavam em sistemas alternados, justamente para a manutenção de uma delas e a outra em operação vice-versa, para que a água fosse até a cidade ininterruptamente. E essa mesma vapor, obviamente, funcionava de forma manual uma parte dela, porque alguém teria que colocar a lenha, acionar. Sim, da mesma forma. Então, na verdade, a própria casa em si, ela tem uma grande participação da atividade humana, né? Desde a construção, a operação, bem mais forte, né? Do que o que a gente tem hoje, tudo mais automatizado. Uma das atrações que o público tem aqui é fazer o trajeto das trilhas. Essa é a trilha do Macuco. Quais são as principais características dela? Nessa trilha, o visitante poderá ter um contato com o ambiente de Mata Atlântica, um ambiente de floresta mesmo. Sentindo a umidade, aquela variação de temperatura, você consegue perceber o que a mata traz para a questão até de uma forma mais tranquila de respirar e o que faz essa vegetação para a nossa saúde, os bens que ela traz. Esse nome macuco, ele vem de uma ave, que é muito característica da Mata Atlântica, é uma ave que a gente pode encontrar, de repente, percorrendo a trilha. E também, além disso, a gente vai encontrar um pouquinho de história aqui na trilha, que são justamente os canos que faziam parte do sistema de abastecimento. Eles percorrem subterrâneos e aqui eles afloram num determinado ponto para levarem água para a serra e depois fazer o caminho que seria o original. Qual a extensão dela e o nível de dificuldade? Ela tem pouco mais de 700 metros de percurso e o grau de dificuldade é baixo, porque é uma trilha bem plana, a gente está num nível fora de um relevo mais acidentado. Então é uma trilha muito recomendada para crianças também. Perfeito, vamos dar uma olhada nos canos? Vamos. Chegamos aos dutos e o interessante é que eles ficam expostos e dá para ver muito bem, né? Sim. Você vê que eles resistiram ao tempo, né? São estruturas que já estão aqui há mais de 100 anos, no meio da mata, e continuam praticamente intactos. Na época que as coisas eram feitas para durar, isso que é verdade. E aí daqui eles levavam para o alto da serra, né? Percorrendo o caminho, para que chegasse depois à cidade. Já estaríamos aqui na fase quase que do finalzinho mesmo, do encaminhamento dessas águas. Bom, já que você falou ali no começo um pouco sobre a flora, né? Queria que você comentasse que tipo de árvores a gente tem aqui. Então, aqui é muito interessante, que é algo assim um pouco peculiar, né? Ali nós temos algumas palmeiras que produzem o palmito jussara, famoso, né? Que uma a gente espécie mais gosta, raríssima. mas não pode mais explorar. Não pode. É uma árvore bem típica da Mata Atlântica, né? E porque ela acontece aqui, nós estamos num lugar bem úmido, com um sombreamento bem razoável. E aqui nós temos exemplares adultos, o que é super importante, porque com a extração ilegal dessas espécies, você chega a uma situação de ameaça, que é o caso desse indivíduo, do palmito. E aqui não, então nós temos ele preservado, se encontra ali, ele cumpre a sua função ecológica, com a produção de sementes, com dispersão pela fauna, e assim você consegue manter a espécie em atividade ainda. Depois
de uma trilha, a gente é recompensada por essa bela cachoeira bem no perímetro urbano de São Paulo. Isso é incrível. As pessoas vêm aqui tomar banho? As pessoas visitam bastante aqui a cachoeira. É um dos principais atrativos do núcleo. É algo que chama muito público para visitar o parque, porque as pessoas não estão acostumadas, estando dentro da cidade, a ter uma situação como essa. Você está no meio da floresta, no meio da Mata Atlântica, e você ter ainda, além de tudo, uma cachoeira cristalina, onde é possível se refrescar, tomar banho. Eu acho que as pessoas sentem, têm aquela sensação e até se esquecem de que, de fato, elas estão dentro da cidade. E ainda tem outras, né, Elisângela? Tem outras, tem mais duas, além dessa. As pessoas se espalham pela trilha, as pessoas circulam, passeiam, curtem a natureza, se refrescam e, além de tudo, têm contato com a fauna e a flora que eles vão encontrar por aqui. Esse realmente é o grande destaque do núcleo engordador, ser rico em águas. Rico em águas e até, inclusive, levantamentos históricos descobriram que o nome engordador vem dessa questão de engorda de água. Todas as águas engordavam o Ribeirão Engordador. E aí, engordador, quer dizer, nós estamos no lugar certo. O Cidade Viva fica por aqui. Espero que você tenha adorado o Parque da Cantareira e a gente volta com outros passeios mostrando outros lugares de São Paulo. Você também pode sugerir. Envie um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até a próxima!